Boa noite, meus irmãos, muita paz. Mais uma vez estamos aqui reunidos para mais um estudo do Evangelho. E na noite de hoje, nós vamos dar continuidade ao capítulo 2, Meu Reino Não É Desse Mundo. E hoje temos um assunto muito interessante nas instruções dos Espíritos, que é uma fala de uma realeza terrestre, uma rainha de França que desencarnou e traz essa mensagem de como ela se encontrou no mundo espiritual, trazendo assim informações muito interessantes para a gente analisar em conjunto. Então, inicialmente, vamos fazer a nossa prece para nos harmonizarmos e também recebermos o amparo e auxílio dos amigos espirituais. Pai de infinita bondade, amado Mestre Jesus, amigos da espiritualidade, em especial nosso irmão Abdu, que nos auxilia, nos orienta a nossa casa, e a todos os mensageiros do bem, essa falange de bons espíritos que está ajudando a humanidade no seu progresso e superação das dificuldades. Que a paz, o amor de Jesus nos ampare, nos fortaleça, nos intuindo e nos ajudando para tornar esses estudos esclarecedor e que façamos termos uma compreensão melhor do mundo espiritual. Que a paz de Jesus nos ampare durante todo o estudo, que assim seja. Então, como nós conversávamos, esse capítulo 2, que trata do reino, meu reino não é deste mundo, foram as palavras que Jesus utilizou quando ele falou para Pilatos, e perguntaram se ele era rei. E hoje temos um assunto muito interessante, que é uma das instruções dos Espíritos, em que trata de uma pessoa que era uma rainha aqui da Terra, era uma rainha da França, que vem dar seu depoimento de como está no mundo espiritual. Então vamos tentar ler e comentar um pouco cada parte que ela nos coloca. Não citado o nome da rainha, apenas que era da França. E isso foi uma comunicação que foi dada em Havre em 1863. Ela começa: quem poderia, melhor do que eu, compreender a verdade dessas palavras do nosso Senhor? Meu reino não é desse mundo. O orgulho me perdeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia o nada dos reinos do mundo, se eu não compreendesse? O que foi que eu levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. Veja como interessante, Essa pessoa, uma rainha, e vem agora nos trazer essa informação. E muitos de nós até dizíamos, ninguém veio de lá do mundo espiritual para dizer como é. Ninguém me informou, ninguém sabe. Mas temos no Livro dos Espíritos, no Evangelho, mensagens, no livro O Céu e o Inferno, que é a justiça divina, vários e vários casos em que tem relatos de como as pessoas que foram alguém aqui na Terra, no mundo espiritual, se encontram, e dando relatos interessantíssimos, que nos ajudam a entender as verdades que Jesus nos ensinou. Então, o que é que ele diz? Ela disse: o orgulho me perdeu sobre a terra. Então, a pessoa toda poderosa, com conhecimentos, de poder, a vontade, a prepotência, todos esses sentimentos que não são divinos,
mas que tinha aos seus pés todas as pessoas, todas as coisas. Era só querer que se realizava. Mas o que foi que aconteceu? Ela não conseguiu levar nada do seu poder, do seu conhecimento, da sua vontade para o mundo espiritual. Então, nada que nós tivermos aqui de formas materiais vai nos ser útil, vai nos ajudar no mundo espiritual, porque os valores de lá são outros. Os valores que valem são os valores divinos, e é o que Jesus sempre nos ensina, né? Para buscar o reino dos céus e a sua justiça, para que nós tenhamos a recompensa no mundo espiritual. Então ela achava que, por ser rainha, iria realmente ter todas as coisas do mundo espiritual. Mas ela não levou nada, não conseguiu. E uma coisa muito interessante, que a gente tem essas provas aqui na Terra. Ninguém leva no caixão as coisas para o mundo espiritual. Até o nosso corpo é enterrado, volta para a Terra. Todas essas energias vai para lá. Então a gente aqui já tem essa visão, mas ficamos cegos e não percebemos, né? Com esse olhar do Cristo, que precisamos ter algo muito mais. E a grande dificuldade que nós temos é porque a gente não vê a diferença entre nosso corpo e a nossa alma. E nós somos duas coisas distintas. Então, na verdade, o que nós somos a alma, temporariamente vivendo num corpo, uma experiência aqui na Terra. Então, é importante que nós tenhamos essa compreensão. Na época, a rainha não tinha e esperava ter tudo de bom do poder, do conhecimento dela no mundo espiritual. E continua. E como para tornar a lição mais terrível, ela não me acompanhou sequer até o túmulo. Veja que coisa interessante. O poder, o orgulho, todos os valores que tinha, nem no túmulo, no caso dessa rainha, ela foi reconhecida. Provavelmente ela teve alguma morte bem dolorosa e não teve, assim como a gente diz, né? Os louvores, o reconhecimento, né? O amor que as pessoas traziam para ela. Você vê aqui como é interessante, né? Eu observo nessa cidade, todas as vezes que falece uma pessoa, a quantidade imensa das pessoas que vão ao velório, que acompanham ao cemitério. Provavelmente, no caso dela, nem isso teve. Ela, como rainha, perdeu. No instante que morreu, não teve nenhuma glória, nenhum reconhecimento. Então, é um caso muito interessante, no caso dessa irmã. Aí ela continua. Rainha eu fui entre os homens, e rainha pensei chegar no reino dos céus. Mas que desilusão e que humilhação, quando em vez de ali ser recebida como soberana, tive de ver acima de mim, mas muito acima, homens que eu considerava pequeninos e os desprezava, por não terem nas veias o sangue nobre. Só então compreendi a fatuidade dos homens e das grandezas que são avidamente
buscada sobre a terra. Veja que desilusão, né? Quando ela chegou no mundo espiritual, esperando ser recebida como rainha, ficou desiludido, até sentiu-se humilhado, porque ali não foi recebida como soberana. E ainda mais, por ver as pessoas que ela humilhou, que achava que eram pequenos, que não tinham sangue nobre, eram as pessoas da ralé, e que ela desprezou por não ser de sangue nobre, estava em situações muito mais superiores, muito mais elevadas, em melhores condições, com reconhecimento e o amparo no mundo espiritual. Foi aí em que ela compreendeu, né, que a vaidade, a presunção, tudo aquilo que era considerado importante e que as pessoas buscavam e valorizavam aqui na Terra, de nada valeu. Não serviu de nada. Porque os valores da Terra são os valores materiais. Já no mundo espiritual, são os valores morais, as virtudes que as pessoas adquirem pela sua transformação, pelo seu esforço no bem, é que faz com que tenhamos o reconhecimento e o amparo na espiritualidade. Aí vejam só, ela continua. E agora ela dá uma dica muito interessante para todos nós. Para preparar um lugar nesse reino, o reino dos céus, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade e a benevolência para com todos. Não se pergunta o que foste, que posição ocupastes, mas o bem que fizestes, as lágrimas que enxugastes. Veja que depoimento rico, para que nós possamos internalizar em nós e observar como nós estamos sendo, o que é que estamos esforçando, o que é que nós estamos valorizando. No mundo espiritual, após a vida, o espírito que está vivendo, a alma que está vivendo, para ter um bom local, precisa ter abnegação. A sua atividade aqui na Terra, desenvolvendo essa virtude da abnegação. A abnegação é o altruísmo, é a atitude solidária oposta ao egoísmo, ou seja, contrário ao vício do egoísmo. E o egoísmo é uma das chagas da humanidade. É a atitude de generosidade em relação a algo ou alguém. É aquela pessoa que é capaz de fazer sacrifício para ajudar as pessoas. Então, é esse sentimento, essa virtude da abnegação que é reconhecido no mundo espiritual. Veja outro sentimento, outra virtude que ela cita. A humildade. E o que é a humildade? É uma virtude caracterizada pela consciência das nossas próprias limitações. É a modéstia, é a simplicidade. Então, uma outra virtude necessária e valorizada no mundo espiritual é nós desenvolvermos, sermos humildes, sermos simples, compreendermos que temos limitações e termos modéstia. Vejam quantos de nós têm dificuldade de desenvolver essa virtude. E sofremos muito
quando não somos reconhecidos e observados como uma pessoa importante, uma pessoa que tem valor, quando na verdade a humildade que nos dá a virtude necessária para continuarmos progredindo no mundo espiritual e ser recebido de uma forma melhor e termos o amparo da espiritualidade. Uma outra virtude que ela citou, a caridade. O que é caridade? É a disposição para ajudar o próximo que está em situação desfavorável, em dificuldade. Então a caridade é essa atitude, essa virtude que a pessoa que desenvolve o amor é capaz de praticar, ajudando as criaturas nas dificuldades que estão vivenciando. Então, é uma expressão de bondade, é uma expressão que ajuda as pessoas que estão em dificuldades e sermos capazes de auxiliar. Tem a caridade da esmola, mas também tem a caridade de ouvir, de dar um conselho, dar orientação. Então, tem várias e várias formas de prática da caridade, onde fazemos ao próximo. E quando fazemos isso, estaremos adquirindo o merecimento no reino dos céus. E por último, ela fala da benevolência para com todos. Ou seja, benevolência é uma bondade de ânimo para algo ou alguém. Benevolência é aquela pessoa que perdoa facilmente. Benevolência é a pessoa que tem tolerância para com o próximo. Então são essas virtudes, a abnegação, a humildade, a caridade, a benevolência, são as virtudes que são valorizadas no mundo espiritual e que devemos praticar aqui na Terra para que a gente desenvolva em nós as virtudes para o mundo espiritual. Então, de nada adianta levarmos o conhecimento, os valores apegados à terra, apegados às coisas banais, porque só tem valor aqui. E muitos de nós continuamos muito presos a essas situações. Aí ela continua. Ó Jesus, disseste que o teu reino não é desse mundo, porque é necessário sofrer para chegar ao céu, e os degraus do trono não levam até lá. Muito interessante, né? Ela agora lembra de Jesus, que provavelmente na época ela tinha ouvido, mas não deu a mínima atenção aos ensinamentos do Mestre, mas que agora reconhece, já no plano espiritual, que aquilo que era do trono, os degraus do trono, não fazia com que ela tivesse o merecimento. Mas ela cita aqui uma coisa interessante, né? Disse Jesus, o teu reino não é desse mundo, porque é necessário sofrer para chegar ao céu. Então, o que é que significa isso? Nós precisamos sofrer para chegar ao céu. Será? Será que tem uma outra forma de chegar ao céu sem esse sofrimento tão grande? Ou se esse sofrimento é necessário para que nós, como pessoas que não valorizam o bem, que têm dificuldade de se esforçar no bem, que não tem essas virtudes que ela fala aqui, abnegação, humildade, caridade, benevolência, para com todos. Então, na verdade, a gente sofre, e Jesus disse isso, né? Porque ele conhecia o ânimo, no âmago de cada um de nós, como era que nós éramos.
e que nós precisamos nos esforçar. Então, esse esforço para nós é um sofrimento. Mas quem tem no coração amor, abnegação, humildade, caridade, benevolência, não sofre em praticar o bem, em ajudar. E poderemos chegar onde desejarmos, no reino dos céus, de forma tranquila, serena, sem grande sofrimento. O sofrimento maior que nós temos é para vencer a nós mesmos, superar as nossas dificuldades, as nossas mazelas, que estão impregnadas em nossa mente e em nosso coração. Aí ela continua. São os caminhos mais penosos da vida os que conduzem a ele. Procurai, pois, o caminho através dos espinhos e abrolhos, e não por entre as flores. Ela comenta aqui, muito interessante, né? Reforçando a necessidade do esforço, do sacrifício, e que a gente não busque a tranquilidade, a serenidade e a acomodação, que seria estar entre flores, mas sim que usemos o caminho mais difíceis, que é o caminho em que nós precisamos agir para vencer a nós mesmos, vencermos as dificuldades e assim alcançarmos verdadeiramente o reino dos céus. Aí ela continua. Os homens correm atrás dos bens terrenos, como se os pudesse guardar para sempre. Mas aqui não há ilusões, ou seja, no mundo espiritual não há ilusões. E logo eles se apercebem de que conquistaram apenas sombras, desprezando os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que eles aproveitariam na morada celeste e que eles podiam abrir as portas dessa morada. Então, nós precisamos dos bens terrenos, mas ele não é o mais importante. Mas muitos de nós ficam apegados a desejar os bens terrenos e faz todos os esforços e sacrifícios para conseguir, que é uma grande ilusão, porque na verdade muitas vezes a gente só conquista o que ela chamou de sombras, ou seja, só conquistas coisas passageiras que nos impedem verdadeiramente de progredir, de nos melhorar. E desprezamos os bens sólidos e duráveis, que é essas virtudes que nós levamos para o mundo espiritual. E aí, concluindo, ela diz uma coisa bem interessante, que é um alerta para todos nós. Tende piedade dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-vos com as vossas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçais. Então ela faz um pedido, né? Para que todos nós que estamos agora encarnados tenhamos piedade para aquelas pessoas que falharam no seu processo e que sejamos capazes de orar, pedir para todos eles, porque as nossas preces vão ser ouvidas por Deus e quando é feito na intenção daquelas pessoas que partiram, elas vão tocar e ajudar essas criaturas. É a prece que liga o homem entre o céu e a terra. Muita paz. Agradecemos pelo amparo, pelo auxílio, pela ajuda espiritual que recebemos nesta noite. Agradecemos ao nosso irmão Abdu, orientador da nossa casa, e a toda a falange do bem
que nos ampara e nos fortalece. E pedimos ao Pai Celestial que derrame sobre todos nós teus frutos de paz, de harmonia, de confiança, de fé, que nos ajude nessa caminhada evolutiva e nos torne criaturas melhores, pelos nossos esforços, pela nossa dedicação, pela prática do bem, do amor e da caridade. Que a paz de Jesus envolva todos os lares. Que assim seja.